E aí pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao scripts VBS e dar continuidade a partir da aula anterior. Então esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo VBS da aula passada, certo? Então vou seguindo por aqui, mas antes disso vou rodar aí a vinheta, tá? Feito! Bom, eu criei um usuário chamado Bart Simpson só para ser um usuário novo, no qual eu vou estar me logando aqui, pra gente entender melhor como é que funciona esse script de controle do tempo. Ah, como assim controle do tempo? Vamos vir aqui no Windows 2012, vamos entrar aqui, gerenciamento, Tools, Active Directory. Eu já havia mostrado isso aqui na aula passada. Então, vamos acessar aqui o Users, vou vir aqui em Bart Simpson. Vamos vir aqui em horas de logagem. E como vocês podem perceber aqui, ó, aqui só existe números inteiros, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. 1,6 não existe, 1,45, 1,25, 1,22, isso nada existe. Então eu tive a necessidade de criar um script que controlasse isso toda vez que o usuário se loga ou entra no PC. Ou inicia o sistema, enfim. Imagina a seguinte situação, tá? Existem eventos na sua empresa ou escola, e só que esses eventos normalmente os caras se atrasam e começam lá pelas 13h22, 15 para as 4. O próprio intervalo da escola é 15 para as 4. Então, imagina que nesse meio tempo, nesses 15 minutos, vocês não querem que alguns alunos mexam nos computadores. Então a gente precisa programar que a partir das 13h45 o computador vai ser bloqueado e a partir das 4 horas ele vai ser liberado. E é para isso que eu tive a necessidade de criar esse script que eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Eu vou fechar aqui. Vou entrar aqui no Windows 10. Isso aqui a gente não é pra dar bola pra isso aqui. Desculpa. Eu tava fazendo uns testes aí. Então, vamos entrar aqui no script. Esse script aqui também vai estar disponível na aula de hoje, junto com os demais, como eu prometi na aula passada. Esse aqui eu fiz questão de fazer o tutorial porque ele é bem longo. Dividir ele por etapas aqui, aí assim fica mais fácil de compreender. Eu vou dar uma abrida aqui para vocês verem. São algumas etapas aí que eu tive que criar, não tive escapatória. Aí é GPO. Aí são os testes finais e beleza. Bom, vamos abrir aqui. Bom,
Como é que esse script aqui funciona? Como eu criei para a escola onde eu trabalho, então ele funciona o seguinte: toda vez que o usuário entrar no computador, ligar o computador, entrar nele, ou se deslogar e logar o usuário no qual está programado para ele executado, então ele vai começar entrando nesse script que eu fiz, intervalos off, intervalos on. O off significa desligado e o on significa ligado. Aqui é para ele desligar e entrar no modo de ninguém vai usar o computador, e aqui é onde ele entra para ficar monitorando o horário até chegar aquele horário X que vai ativar esse on, e aí ele vai começar uma nova contagem que, sei lá, programei aqui para as, digamos, 5 para 6 ele desligar esse PC aqui, ou fazer logoff. Beleza. Então, até das 5 para 6 até um intervalo de 1 hora, até as 5 para 7, esse computador aqui, ninguém vai conseguir acessar ele com um usuário tal. Depois das 5 para 7, aí sim o usuário consegue entrar no PC e se logar normal. Entendeu? Então eu vou aqui mostrar para vocês o script. O script, a base deles vocês já viram nas aulas passadas, praticamente. Então aqui é o seguinte, ó, basicamente a gente começa criando a variável que vai receber comandos do prompt de comando, os direitos. A gente seta a criação dessa variável, uma criação de um novo objeto, que seria o próprio prompt de comando, ou o shell. E aqui são condições. Aqui, a sintaxe desse VBS é exatamente assim, ó. O if é com I maiúsculo e F minúsculo. Else if ele é grudado com a primeira maiúscula e o I do if maiúsculo. É exatamente como está aqui. Se vocês tentarem fazer de outra forma, não vai dar errado. O else é o else padrão mesmo aqui. Notem que não vai chaves e nem parênteses. Então o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou acessando uma variável de sistema chamada time do prompt e estou comparando com o meu horário, que eu fiz mais string aqui, para comparar com o meu time. O time em si ele é lido dessa forma aqui, sempre. Então tem a hora, minutos, segundos. Então eu estou comparando o seguinte: se o meu tempo atual for maior que 7 e 45 da manhã e o tempo atual for menor que 11 e 45 da manhã, ou seja, no intervalo das 7 e 45 até as 11 e 45 da manhã, então eu permito que esse usuário se logue no sistema sem problema. Dou uma mensagem de usuário logado e executo o programa de liberação da hora liberada dessa manhã, notando que o intervalo dos offs é para liberar o horário. Então a gente tem que começar com o mecanismo de digamos que seja uma trigger, digamos, com o mecanismo de verificação desligado, porque esse vai ser o primeiro a ser executado
e a gente quer acessar o computador de cara. Digamos, a gente não quer tentar acessar e não conseguir. Beleza? Então, se liga nisso. Aí, se não, se o tempo for maior, aí já vou pra tarde, turno da tarde. Se o tempo for maior que 1h45 e tempo for menor que 5h45 da tarde, se eu tiver nesse intervalo, o usuário pode ser logado. E aí eu executo a contagem, começando da 1h45, através desse script que está nessa pasta libera. Que eu criei essa pasta libera para scripts para liberar o horário de acesso, certo? Então tá. É assim que funciona para as demais. A partir das 10h15 da noite e notem que o E de condição lógica aqui é end, não 2E comercial. E tempo for menor que 23h59. Então, se estiver nesse intervalo, eu vou botar uma mensagem sem conexão, ok? Sem conexão. E eu vou setar o seguinte, eu vou dizer que nenhum usuário vai conseguir usar o computador ou se logar, enfim, isso aí. Bom, se vocês puderam perceber, não é tão difícil criar uma programação ou um script para automatizar a nossa rede. O mais importante e a dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre tem que ser bem planejado, depois o código estudado, depois corrigir os bugs e por quarto testar muito para ver se tem algum erro, para não dar erro na hora da execução do programa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte de liberação e bloqueio num certo intervalo de tempo. Digamos que eu não quero que o usuário use do meio-dia a 1. Então ele vai entrar em modo de intervalos on, onde eu vou ligar um evento, digamos. Vou dizer para ele que nesse evento ele não vai poder logar com o usuário dele durante essa 1 hora. Então é isso que vai rolar agora aqui. Então, vamos lá. Intervalos on. O intervalos on, quando entra no intervalos on de ligado, então ele vai pedir que a gente adicione um intervalo para ele. Nesse caso eu coloquei 11h45 às 15 para as 2. Nesse intervalo, o usuário não vai conseguir se logar e nem entrar. Eu poderia ser hardcore, não dar nenhuma mensagem pro usuário, só ele tentar e não vai conseguir mesmo, de jeito maneira. Eu posso botar um return, que aí sim ele não vai conseguir nenhuma resposta. Simplesmente ele vai botar o usuário dele e a senha, vai dar um enter e não vai conseguir entrar. Mas não é esse caso aqui que eu fiz. Porque a gente também tem que pensar no que o usuário vai pensar se, quando ele logar no computador e o computador simplesmente não deixar ele logar, não dá nenhuma mensagem, ele vai ficar meio pirado, ele vai pensar que hackearam ele, alguma coisa desse tipo aí. Ou o computador tá ruim, normalmente o computador não presta, alguma coisa desse tipo aí.
Tá, então, beleza. Aqui eu dei pra ele então uma mensagem de bom almoço, de teste, digamos. E bloqueei o horário dele, que vai das 15 para meio-dia até 15 para as 2. E esse esquema eu faço else if para os demais horários que eu quero bloquear. Um certo intervalo que eu quero bloquear. Beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, da meia-noite até as 7h45 da manhã, eu bloqueei a madrugada. Então nenhum usuário vai conseguir acessar na madrugada esse computador. Ou nenhum usuário do tipo que eu falo, o usuário específico daquela empresa, ou todos os usuários também, depende. A gente pode criar uma GPO que abrange todos, ou alguma coisa desse tipo aí. Então ele não vai conseguir acessar lá. De repente o cara acessar um site proibido na madrugada lá, o cara tá dormindo na madrugada lá. Não vai conseguir, entendeu? Até 7h45. Beleza, agora eu vou mostrar o libera, a pasta onde eu libero o horário. Que vai, sei lá, vai das 7h45 da manhã, digamos, até 11h45 da manhã. Certo? Então eu separei por turno. Foi um modo que eu achei melhor separar. Eu achei melhor separar por turno para me guiar entre os horários. Já que a gente tem 3 carga horária distinta, que vai o horário da manhã, o horário da tarde e o horário da noite. Então eu separei o script por hora liberada na manhã, hora liberada na noite e a hora liberada na tarde. Onde a hora liberada da manhã, eu vou, aqui já entra uma questão muito séria. Para poder fazer o cálculo da diferença do horário, do intervalo de tempo, a gente precisa de uma função específica do Visual Basic. Não é nem do Visual Script, Basic Script, é do Visual Basic. E essa função ela determina o horário num certo intervalo de tempo. Para a gente poder calcular o tempo quando o computador às 11h45 ele se desliga e ele é bloqueado para o usuário, a partir dali começa a rolar um tempo até chegar no horário limite de 15 para as 2, digamos. Nesse intervalo há um contador que vai contando o tempo. O contador ele está contando aquela variável do time junto com o tempo de espera. Então o que acontece é o seguinte: se meu contador bater o horário, ele vai calcular a diferença, ele vai pesquisar no script e vai executar uma chamada. E é obrigatório, infelizmente, usar essa função. Foi essa função na qual eu fiquei 2 semanas tentando achar a solução para esse problema e eu não conseguia. Mas aí eu comecei a fuçar. E aí eu consegui achar lá na Microsoft, lá na parte de Visual Basic, em vários outros sites. Enfim, e consegui achar a solução. E a solução é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. A gente cria a variável de tempo, vai receber o nosso tempo, nosso time. Ou que a gente vai definir um tempo, melhor dizendo, que a gente vai definir um tempo para essa variável aqui. Aí depois a gente cria uma variável time, tempo atual, que essa sim vai receber o nosso timer, que tá aqui, tá rolando. Como vocês podem perceber aqui,
E essa aqui a gente vai definir o time que a gente quer que comece alguma coisa. Então, aqui a variável que guarda o shell, aqui a variável que vai guardar a diferença do tempo 1 e a diferença do tempo 2. Aqui a diferença do tempo 1, a gente vai pegar a função que vai calcular a diferença entre a data horário, vai calcular aqui os segundos. Não, minto. Vai calcular os minutos e os segundos. Calcular os minutos e segundos. Porque eu tenho que saber em que fase a gente está aqui e aqui. Então eu armazeno aqui na diferença de tempo. Armazeno depois os segundos na diferença de tempo 2. Faço a diferença. Calculo o meu time. A diferença do meu time aqui. E a hora na qual eu botei. Certo? Eu defini. Então eu calculo essa diferença. Através dessas duas fórmulas aqui, eu consigo já saber a hora exata de bloqueio e liberação na qual eu vou executar o logoff, que está aqui embaixo. Aqui eu seto a variável lá que vai pegar os valores lá do shell, ou seja, do prompt de comando. Aqui eu faço o seguinte teste: se a diferença de hora aqui na contagem regressiva da diferença do tempo entre esse cara aqui e esse aqui, ele vai diminuindo 60, 59, 58, 57, 56. Então tem esse tempo. Se for horas, então tem o tempo de horas. E é para isso que existem essas duas funções aqui também. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter essas duas funções. Que ele vai contando de forma regressiva. Da frente para trás. 10, 9, 8, 7, 6. Beleza? Então, se chegar a 0, então eu vou dizer que esse horário de 11h45 da manhã, computador está liberado até as 11h45 e faltam tantos minutos, minuto e segundo, tantos minutos para o encerramento. A diferença time 2 aqui, ela é os segundos. Os segundos, ele sempre vai ter esses 3 zeros após o segundo atual. Por quê? Porque ele é em milésimo. Então, 1 segundo, o valor real dele seria 1000 em milésimo segundos. 2 segundos seria 2 milésimos. Então é por isso que eu concatenei esses 3 zeros aqui. Fechou o tempo dos segundos da contagem em relação a esse cálculo aqui. Então ele vai fazer um logoff. Ele vai sair desse usuário. Certo? Ele vai sair desse usuário e simplesmente ele vai desabilitar os comandos.
Agora, a hora liberada da noite, por exemplo. Eu começo sempre pelo primeiro horário. E aqui eu defino até o horário no qual ele vai estar liberado. Pois eu defini a hora liberada da tarde, que vai até às 17h45 da tarde. Então ele faz a contagem regressiva, sei lá, 127 minutos e tanta segundos. Aí quando ele chegar a zero, ele vai sair do usuário, vai fazer um logoff. E à noite também é a mesma coisa. Depois que ele saiu desse bloco do libera, isso tudo está sendo controlado aqui dentro do off. Tá vendo? Depois quando ele sai desse libera aqui da manhã, por exemplo, então ele executa esse cara aqui, o on, que entra uma outra regra, só que dessa vez ele vai bloquear no intervalo das 11h45 até as 15h02. Isso a gente define nesse script que eu criei também de hora de bloqueio da manhã. Só que aqui é ao contrário. Aqui não, aqui não é ao contrário não. Aqui continua sendo o último horário que eu vou calcular a diferença das 15 para meio-dia do libera. Ele vai calcular a diferença dos minutos e segundos. Vai rolar a contagem regressiva também. E enquanto tiver entre 11h45 e 1h45, ele vai fazer o logoff, não vai deixar com que o usuário se logue. E é assim praticamente nos outros tipos de bloqueios aqui também. É assim que funciona. Bom, vamos pegar agora, a gente está no horário da tarde aqui. A gente está na tarde, tá vendo? Que vamos aqui no ligar e desligar. Vamos no sempre executar o off primeiro. Ele vai entrar numa regra que vai começar tudo. Então a regra aqui diz o seguinte: que eu posso logar das 11 do meio-dia às 45 e até às 17h45. Depois disso, eu vou estar bloqueado até às 6h45 da noite. Então eu vou executar ele. Vamos ver se isso é verdade. Bom café. Computador bloqueado. Horário indisponível das 17h45 até às 18h45. Presta atenção que eu botei a mensagem porque senão ia ficar uma coisa muito estranha e ninguém ia saber o que aconteceu no computador, certo? Assim eles não têm desculpa de eu não sei o que aconteceu. Então ele vai sair. Agora eu vou entrar de novo. Vamos entrar com o usuário. Beleza. Eu consegui entrar por causa disso aqui, ó. Eu tenho que definir uma GPO para ele.
Então a gente vem aqui e digita gpedit.msc. Eita, tá, tem que ser como administrador. Então tá. Vou colocar aqui rapidinho como administrador. Então, recapitulando, a gente abre aqui gpedit.msc, vai abrir o editor de política de grupo local, que é a GPO, também conhecida como GPO. Então a gente vem modelos administrativos. Não, a gente vem em configurações do Windows, scripts. A gente vai executar toda vez que a gente fizer um logon. A gente vem aqui, adiciona o script, beleza? E parâmetro, acho que não precisa. Acho que ele vai executar sozinho, talvez. Acho que é isso. Vamos ver. Bom, e aqui no computador também é a mesma coisa, só que aqui é para iniciar o sistema, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Política, scripts. Isso, ó, na inicialização do sistema daí. Quando o computador está desligado e ele vai ligar ele pela primeira vez. Beleza? Vamos aplicar, dar um OK. E vamos saber se está funcionando. OK. Vamos reiniciar aqui. Quando terminar eu volto com vocês pra gente testar junto. Bom, pessoal, eu achei que eu tava errando numa coisa aqui. Faltou acrescentar um parâmetro. Eu vou entrar aqui como administrador de novo e vou mostrar pra vocês aqui. Bom, isso aqui é só bah. Bom, então a gente vem aqui em GP. Edit. A gente vem em configurações do Windows, scripts de inicialização, 2 cliques. Eu adicionei o Start para ele startar esse programa nosso aqui. Eu acrescentei o Start e depois apliquei. E aqui nos usuários a mesma coisa também. Entrei aqui no logon e adicionei o Start, ok? Bom, feito isso, agora vamos testar se ele está aplicando aquela regra de até as 6h45 ele não me permite logar no computador, certo? Então vamos lá, eu vou sair agora do sistema.
Vou entrar de novo com o usuário Bart. Bart Simpson. Como vocês podem ver, ele executou o script quando eu entrei no sistema, certo? Computador bloqueado por causa da hora. Ele tá para ser desbloqueado a partir das 6h45. Horário indisponível das 15h45 até as 16h45. Beleza? E aí ele sai fazendo logoff. Certo? Eu poderia forçar mais a barra. A gente pode fazer com que ele não receba aquela mensagem e simplesmente execute o fazer logoff. Só que aí eles não vão saber o que está acontecendo, certo? Para testar agora de fato, eu vou reiniciar o computador. Ao reiniciar o computador, ele tem que dar a mesma mensagem de novo, quando eu entrar com o usuário. E se tivesse desligado, eu também teria que receber a mensagem, ok? Beleza, voltamos aqui. Vou entrar com o usuário de novo. Vamos ver se ele vai executar. Vai dar aquele errinho lá do AD lá, que eu tenho que tirar o script que eu botei lá. Aí aparece primeiro aquele probleminha. Isso aqui tá lá no AD. Isso aqui não é um erro do script aqui. Entendeu? Só pra... Opa! Executou de novo, ó. Beleza? Bom café da tarde. Computador bloqueado. Horário indisponível das 15h45 até as 16h45. E aí ele faz logoff de novo. Bom, eu vou deixar... Agora é 6h35. Eu vou deixar... Eu volto quando tiver 6h44. Pra testar, ver se ele vai dar o usuário desbloqueado, alguma coisa desse tipo aí. O usuário logado com sucesso, se não me engano. Certo? Então, até daqui a pouco. Quando bater ali 6h44 ou 6h45. Não, 6h46. 6h46 eu volto aqui. E a gente finaliza isso aí. Então, aguenta aí. Bom, pra você vai ser rapidinho, né? Pra mim não, então até daqui a pouco. Pronto, voltei. Vamos testar agora, ver se vai rolar. Vamos lá. Entrando com o usuário Bart, vamos ver a mensagem que vai nos mostrar. Opa, usuário logado com sucesso. Computador liberado até as 22h15 da noite. Faltam 203 minutos
para o encerramento. A partir de agora ele não se desloga, ele fica até as 10h15 da noite. Quando ele vai identificar que é 10h15, então ele mesmo automaticamente se desloga. Ok? Bom, para não deixar visível aqui, a gente pode clicar com o botão direito, propriedades. A gente pode vir aqui e ocultar. Certo? Pode vir aqui, ocultar. E o arquivo esse ainda continua na área de trabalho e a programação do horário aqui na GPO ainda fica funcionando. E assim o usuário não sabe que aqui existe um script. Entendeu? E fechou. Bom, com isso, espero que vocês tenham entendido aí. Eu espero que vocês tenham entendido como é importante realmente os scripts na parte de redes de computadores. Na próxima videoaula, eu quero ver se eu... no próximo vídeo, né? Porque a aula é, sei lá, é para professor. Eu não sou professor, eu sou só um usuário intermediário para avançado, digamos assim. Então no próximo vídeo eu vou ver se eu mostro o meu programa em Shell Script no Linux. Tá no CentOS, voltado para o CentOS, que vai controlar... Ele vai liberar ou bloquear sites que de alguma forma burlam o nosso proxy. Certo? Então, até a próxima. E a gente se vê lá. Feito. Valeu!